Hora do noticiário político. Bem, como vez por outra, comentamos aqui que nem nos finais de semana a política fica parada, Arimatea, tivemos o anúncio do companheiro de chapa do senador José Maranhão como pré-candidato a governador, e olha que esse final de semana tinha motivo para a política estar parada, mas não ficou não, né? Pois é. Boa noite, Mônica. Boa noite, telespectador. José Maranhão que está dançando forró como poucos nessa Paraíba. É impressionante. Todo fim de semana tem vídeos e mais vídeos, né? Está dançando forró como poucos. Deve ficar com muita saudade do término do maior São João do mundo que aconteceu neste final de semana. Pois bem, José Maranhão anunciou no final de semana que Bruno Roberto, filho do deputado federal o Wellington Roberto, vai ser o seu companheiro de chapa. Deixa eu explicar um pouquinho quem vem a ser Bruno Roberto. Ele disputou as eleições de 2012 em Campina Grande como candidato a vice-prefeito na chapa encabeçada pela médica Tatiana Medeiros. Posteriormente, assumiu a Secretaria de Esporte e Lazer do governo estadual, ficou até alguns meses atrás nesse cargo. O PR se afastou gradativamente do PSB, do governador Ricardo Coutinho, e houve esse anúncio de que ele será o companheiro de chapa, ou seja, o PR vai estar na coligação de José Maranhão. E, eu falei há pouco na médica Tatiana Medeiros, ex-prefeitável, ela aceitou o convite de José Maranhão e vai disputar uma cadeira na Câmara Federal pelo MDB. Ela nunca se desfiliou do MDB, permanecia vinculada ao partido. E para fazer isso, ela entregou o cargo ao governador Ricardo Coutinho de gerente da 3ª Regional de Saúde com sede em Campina Grande. Há muito tempo ela vinha dizendo que não queria saber mais de política, que havia abandonado a atividade política, se furtava a tratar de temas políticos nas entrevistas que concedia e, subitamente, no final de semana, resolveu aceitar esse convite de José Maranhão e ser pré-candidata à deputação federal. Um fato novo aí. E ainda sobre José Maranhão, daqui a pouco ele vai participar de um debate informal com os empresários do segmento da construção civil, o Sinduscom, na sede da FIEP, aqui em Campina Grande. Em relação ao PP, o partido já decidiu, já escolheu a coligação aqui na Paraíba? O PP é coisa para profissional, né? Vamos tratar desse assunto novamente. O PP, os aliados mais próximos do governador Ricardo Coutinho, dizem que na última semana foi sacramentada essa coligação, mas que caberia ao próprio Partido Progressista fazer esse anúncio. Acontece que na última semana, divulgamos aqui no Itararé Notícias, o deputado Aguinaldo Ribeiro teve uma conversa com o prefeito Luciano Cartacho, lá em Brasília. E Cartacho, assim como o pessoal do grupo Ricardo Coutinho, também está animado com a coligação com o PP. Ou seja, os dois grupos estão dando como favas contadas essa coligação com o partido que é controlado pela família Ribeiro aqui na Paraíba. No caso do PSB, seria Daniela Ribeiro candidata ao Senado, tendo o outro candidato ao Senado, o ex-prefeito e atual deputado veneziano. Na coligação puxado por Lucélio Cartacho, do PV, Daniela também seria candidata ao Senado, mas teria, e aí vem o fato novo de hoje, como companheira de chapa, a primeira-dama de João Pessoa, que vem a ser a professora Maísa Cartacho, professora da Universidade Federal da Paraíba. Coincidência ou não, precaução ou não, o fato é que neste final de semana, Maísa Cartacho anunciou que está se desincompatibilizando, está se afastando de suas atividades acadêmicas, por ser servidora pública federal, cumprindo o prazo da legislação eleitoral e ficando disponível para eventualmente concorrer às eleições deste ano. Então, surge essa possibilidade de, eventualmente, ela ser suplente de Daniela, mas também surge, e isso estimulado pela base governista, a expectativa de que, em tendo a esposa eventualmente como candidata nas eleições deste ano, a candidatura de Lucélio Cartacho poderá não avançar. É esse tipo de argumentação, de especulação, que está sendo propagado pelo pessoal aliado de Ricardo Coutinho. Cabe
nesse contexto de definição, as duas vertentes cabem inteiramente. Pois é, e esperar. Ainda sobre a disputa por Senado, o PSD nacional fez chegar ao senador Cássio Cunha Lima o desejo de ter a suplente de deputada e e viúva do ex-deputado Rômulo Gouveia, Eva Gouveia, como suplente do senador Cássio Cunha Lima. O PSD que tem, na outra semana, desenvolvido uma crise interna, aprofundado a crise interna. A origem dessa crise seria a pouca relevância do partido após a morte de Rômulo na definição da chapa majoritária das oposições, e vem aí a direção nacional sugerindo, reivindicando ou impondo o verbo apropriado, vamos saber ao longo dos próximos dias, para que Eva Gouveia seja suplente do senador Cássio Cunha Lima, que vai disputar a reeleição. O fato é que agora estamos na contagem regressiva para todas essas definições, né? Perfeito. O PSB nacional também marcou para o dia 5 de agosto, o último prazo legal para a realização de convenções, a sua convenção nacional. A gente havia informado que o PSB local marcou para o dia 5 de agosto a convenção, o PSB nacional também. Isso é importante porque passa pela definição nacional do PSB, se vai ou não apoiar Ciro Gomes, a definição aqui sobre o futuro da convivência entre PSB e PDT, ou dito de forma fulanizada, da convivência entre o candidato João Azevedo com a candidata, ou pré-candidata ainda, Lígia Feliciano, atual vice-governadora. Alguns destaques nacionais: o presidente Michel Temer anunciou hoje o novo ministro do Trabalho. É um advogado, Caio Luiz Almeida Vieira de Melo. No que está sendo chamado de joaquinização, ou seja, a desistência precoce de uma disputa, o apresentador de TV da Atena, que seria o grande cabo eleitoral do PSDB em São Paulo e do Democratas, anunciou hoje que desistiu de concorrer ao Senado pelo Estado de São Paulo. Era a grande aposta do PSDB, de Geraldo Alckmin, em termos de alavancagem de sua candidatura no Estado de São Paulo, onde Alckmin não está bem. E Datena anunciou que desistiu da candidatura e automaticamente reassumiu o seu programa na rede Bandeirantes de televisão, o que o deixou automaticamente inelegível. Ou seja, ele fez para não ter mais como voltar atrás. Ele, no momento que reapareceu na TV, ele ficou automaticamente inelegível. E no rescaldo da confusão que tivemos ontem, as idas e vindas em relação à prisão do ex-presidente Lula, uma decisão de um desembargador plantonista de Porto Alegre, do Tribunal Regional Federal da 4ª Região, o rescaldo disso são 6 ações protocoladas hoje no Conselho Nacional de Justiça contra o desembargador que deu essa medida como juiz plantonista, o desembargador Rogério Fravetto. A alegação de que ele exorbitou na sua competência como juiz plantonista. E também foi protocolada uma representação no CNJ contra o juiz Sérgio Moro, que se habilitou novamente no processo, estando no gozo de férias em Portugal. 7 confusões aí para serem resolvidas no Conselho Nacional de Justiça, que é a instância superior do ponto de vista administrativo de todo o Poder Judiciário do Brasil. O fato é que houve um vai e vem que arranha mais uma vez a imagem da justiça no Brasil, né? E a grande especulação no meio jurídico hoje, para fechar, é que nos próximos dias o ministro Dias Toffoli vai assumir interinamente a presidência do Supremo Tribunal Federal, e já há todo o barulho dizendo que vai ser apresentado um novo habeas corpus quando Dias Toffoli assumir a presidência interina do Supremo Tribunal Federal esse mês. E sempre lembrando que a partir de meados de setembro ele será efetivado como presidente do STF. Boa noite, Ari.